Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso estudo sobre as ondas celestes, as ondas ionosféricas, vamos falar agora sobre transmissão com saltos múltiplos, tá? Com um único salto, ou seja, uma única reflexão na ionosfera, o alcance máximo dificilmente ultrapassa 4.000 km. Obviamente depende da frequência, depende do ângulo de transmissão, tá? Mas não ultrapassa 4.000 km. Tá? Só que a Terra, tá? Ela tem um raio de 6.400 km aproximadamente. Significa dizer que se eu quiser atingir um lado oposto da Terra, eu vou ter que andar aqui o semiperímetro, tem cerca de 20.000 km. Então, distâncias maiores são cobertas por múltiplas reflexões do sinal. Então aqui tem uma antena transmitindo, tem uma primeira reflexão, que na verdade é refração, tá? A onda vem, quando ela volta, ela bate na superfície da Terra e é de novo lançada com o mesmo ângulo, né? Então aqui ela tem uma reflexão total, supondo que aqui é uma Terra bastante refletiva, né? Reflete bastante. Então a onda vai e ela consegue, através de vários saltos, dar a volta no planeta inteiro. É claro que à noite, como a camada da ionosfera tem a camada mais alta, né? Porque não tem as camadas aqui inferiores D e E que causam bastante atenuação, à noite eu consigo saltos bem maiores. Então quem já brincou de pegar radioamador, né? Tem muitos radioamadores que imaginem que assistem essas aulas, espero que sim, o pessoal faz um trabalho bem legal, tá? Eu mesmo quando era criança, na minha casa tinha aqueles rádios grandões de válvula de ondas curtas, então à noite conseguia pegar emissoras de longe, tá? Do Rio de Janeiro, eu estou em Florianópolis, né? Pegava do Rio de Janeiro, pegava da Argentina, eu pegava da Europa também. Por quê? Porque a onda ela consegue, através de múltiplas reflexões, chegar até aqui. É claro que para isso a onda tem que ser transmitida com uma potência bastante elevada. Então existem emissoras que transmitem em ondas curtas, AM, ondas curtas, usando reflexão ionosférica, que transmitem potências da ordem de 500 kW, potências altíssimas. Então, mesmo depois de sofrer algumas reflexões, alguns saltos, o sinal ainda chega até o meu receptor com um certo nível que permite manter uma comunicação, tá certo? Aqui eu tenho alguns exemplos de antenas utilizadas para ondas ionosféricas. Então eu estou basicamente usando as antenas para transmissoras, tá? Então eu escolhi aquelas grandes antenas de grandes potências de rádios que transmitem em potências bastante elevadas. Como eu falei, existem várias rádios no mundo que fazem isso, né? Que conseguem mandar sinal que atravessa, vai dar a volta inteira no planeta. Então aqui, ó, uma antena que é utilizada para esse tipo de aplicação é a cortina de dipolos. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um conjunto, nesse caso, de vários dipolos, tenho 16 dipolos, parece um lápis aqui o desenho, são fios, vários fios ligados e cada esse conjunto de fios corresponde a um dipolo. Então são dipolos polarizados horizontalmente, estão todos na horizontal, e atrás tem uma tela refletora. Então aqui tem uma tela também formada com fios, tá? Para que o sinal que vá na direção oposta, aqui para trás, ele seja refletido por esses fios e a antena, então, ela tem um ângulo de saída aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui o diagrama, é mais fácil, né? Então aqui eu tenho o diagrama no plano horizontal, olhando de cima, então aqui atrás eu tenho a placa, né? A tela refletora, aqui na frente os 4 dipolinhos, nesse caso 4 olhando de cima. Então aqui no plano horizontal, segundo o ângulo φ, o ângulo de azimuth, aqui está o diagrama. No plano vertical, que é o mais importante, porque eu quero que ela saia com um determinado ângulo de transmissão para que seja refletida na ionosfera, então aqui no plano vertical eu tenho o diagrama. Então aqui está o meu painel refletor e aqui as minhas 4 linhas, nesse caso 4, correspondente ao conjunto de dipolos. E a gente verifica aqui, ó, que tem um lóbulo principal nessa direção, certo? Tem um lóbulo principal, mas tem lóbulos menores também. E esses lóbulos menores também vão radiar energia. Como eles saem de ângulos diferentes,
eles acabam sendo refletidos em pontos diferentes, eles acabam sofrendo uma refração diferente na ionosfera, são refletidos em pontos diferentes. Então, uma única antena acaba transmitindo vários sinais e pode haver interferência entre eles. Então, pode haver fenômenos de multipercurso, mesmo utilizando uma única antena, utilizando ondas ionosféricas. Tá? Aqui uma outra coisa importante, como os dipólos estão todos na horizontal, obviamente essa tela refletora ela tem que ter fios na horizontal. Poderia ter na vertical também, mas só na vertical não funcionaria, porque daí o sinal passaria direto. Então, a disposição dos fios da tela refletora tem que ser tal que as correntes, as ondas radiadas pelos dipólos induzam corrente nesses fios e façam com que, de fato, a energia seja refletida. Na aula sobre polarização de ondas, a gente já falou sobre isso. Faz bastante tempo, tem uma aula sobre polarização de ondas. Tá? Aqui tem uma foto, a foto não é muito boa porque é muito difícil de ver os detalhes, como são antenas muito grandes, mas muito grandes mesmo, e os fios são finos, a gente não consegue enxergar muito bem. Então aqui eu tenho toda uma estrutura, né, suportada por cabos de aço, e aqui eu tenho uma cortina de dipólos, não dá muito para ver os dipólos, mas eles estão aqui na horizontal, e tem também a tela refletora, certo? Uma outra antena bastante usada para a transmissão de ondas ionosféricas, tá, sobretudo de grandes potências, é a antena rômbica. Então, a antena rômbica, tá, ou antena diamante também, em francês se chamam também de antena diamante, ela é feita de 4 seções de fios suspensos paralelamente ao solo, em forma de losango, geralmente terminados no resistor de 600 a 800 ohms. Então aqui, olhando de cima, eu tenho o ponto de alimentação, né, a linha de transmissão, e aqui 4 fios e aqui uma terminação resistiva. A seta em vermelho indica a direção de máxima radiação do sinal. Aqui eu tenho uma vista lateral, tá certo? Então aqui eu tenho uma vista lateral. Já antecipei aqui a foto, não era para ter mostrado ainda, era surpresa, mas já apareceu aqui a foto de uma antena rômbica da AT&T, essa antena é de 1937, por isso que essa foto é bem antiga também, a definição é péssima aqui, tá? Mas tudo bem. Então, a antena rômbica, as suas características de radiação, olha aqui, ó, na vista lateral, ela radia uma onda com um ângulo rasante aqui, então ele consegue ir bastante longe, se reflete na ionosfera e volta. Para que serve essa terminação? Bem, a onda vem da linha de transmissão e ela se propaga na antena como se fosse uma outra linha de transmissão. Se aqui eu tivesse uma terminação em aberto, o que às vezes acontece, muitas vezes tem antena rômbica terminadas em aberto aqui, sem esse resistor, parte da onda é refletida. E nesse caso, eu tenho uma onda aproximadamente estacionária aqui. Em vez de radiar só para a direita, ela também radiaria para a esquerda, certo? Quando eu coloco essa terminação faz com que a onda venha para a direita, tá? Eu tenho apenas a onda progressiva aqui, a onda viajante aqui. Ela chega aqui e, em vez de voltar, a parte que voltaria acaba sendo dissipada no resistor. Então essa daqui tem um diagrama unidirecional. Aliás, os diagramas estão aqui, tá? Então, olhando de cima no plano horizontal, o ângulo de azimuth está aqui, como eu falei, isso não é o mais relevante. O mais relevante está aqui, ó. Então aqui é o ângulo que a onda sai. Tá? De novo, aqui tem lóbulos menores que fazem com que pode haver algum tipo de interferência, algum desvanecimento causado por multipercurso, se no receptor o sinal que vem por esse lóbulo e o sinal que vem por esse lóbulo, ou pelo outro também, na hora que eles se somam, pode haver uma interferência destrutiva, certo? Então também existem efeitos de multipercurso. Como eu falei, aqui tem uma antena rômbica, né? É muito difícil obter fotos de antenas rômbicas grandes, né? Muito difícil obter fotos boas, porque tem essa daqui que é muito antiga, ou tem essa daqui que é mais atual, só que os fios são tão finos que com esse tamanho da definição a gente não consegue ver os fios de fato. Tem os fios aqui, tá? Na verdade a gente só consegue ver os mastros aqui onde esses fios estão pendurados. Mas aqui dá para ter uma ideia do tamanho de uma antena rômbica utilizada para transmissão de alta potência usando ondas ionosféricas.
Uma outra aplicação interessante das ondas ionosféricas é ondas ionosféricas de incidência quase vertical. É um sistema de comunicação chamado NVIS, o NVIS aqui, né? Near Vertical Incidence Skywave. Então, nesse caso, a onda realmente é radiada praticamente para cima, tá? Então, se eu colocar ela exatamente para cima, tá? Claro, o diagrama de radiação da antena tem uma certa abertura, então ela emite raios não só para cima, mas um pouquinho ao redor dessa direção vertical. Então, ela tem uma área de cobertura ao redor da antena transmissora. Essa técnica de comunicação, o NVIS, é usado para frequências que vão de 1,8 MHz até 10 MHz. Geralmente é utilizado em comunicações militares, sobretudo, na verdade. Tá? Radioamadores também utilizam NVIS, ou radiodifusão. Tá? Às vezes é importante fazer transmissão de rádio, utilidade pública, etc., utilizando essa técnica. Já explico por quê. Tá? Então a cobertura, nesse caso, ela pode atingir um raio de 650 km, o que não é desprezível. Então, num pequeno país, tá? Uma única antena transmitindo permite iluminar o país inteiro, jogar sinal para um país inteiro, se for um país pequeno, obviamente. No caso do Brasil, permite iluminar um estado, tá? Jogar sinal para um estado. Bom, o NVIS, o NVIS, se preferirem, ele é mais útil em áreas montanhosas, onde a propagação de ondas espaciais é ineficaz ou quando a distância de comunicação via ondas terrestres está além da faixa de 80 km. Então aqui eu coloquei uma figurinha de uma região bastante montanhosa. Ora, se eu quiser fazer comunicação utilizando ondas espaciais, por exemplo, com visada direta, transmissão FM, coisa desse tipo, não tem, né? Tem muito obstáculo. A onda simplesmente vai ser bloqueada pelos obstáculos. Tá? Se eu quiser utilizar AM, ondas médias, tá? O alcance não vai muito além de 80 km, dependendo aqui da característica do solo, da potência, etc. Então, nesse caso, o NVIS, o NVIS, pode ser uma aplicação bastante interessante, uma solução bastante interessante. E ele é muito utilizado, ele pode ser utilizado em sistemas de emergência, fornecendo uma alternativa rapidamente implantável para a infraestrutura de telecomunicações destruída em catástrofes. Por exemplo, um terremoto intenso, tsunami, tá? Então imagine que eu tenho toda uma região e aconteceu um terremoto e toda a infraestrutura de telecomunicações foi perdida. As torres caíram, né? Não tem mais comunicação. Isso realmente é catastrófico, não só a catástrofe em si, mas a falta de comunicação. Então, é possível fazer uma infraestrutura de emergência rapidamente utilizando essa técnica e jogar sinal para várias regiões que radioamadores e pessoas com rádio que operam em frequências de ondas curtas aqui, ou até mesmo um pouco de ondas médias, de 1,8 a 10 MHz, conseguem captar o sinal e conseguem transmitir uma informação que pode ser útil para uma comunidade que foi atingida por uma catástrofe natural. Tsunamis, por exemplo, né? Então tem várias coisas. Então isso é utilizado. Mas, sobretudo, a aplicação é militar. Então aqui eu tenho alguns exemplos de antenas utilizadas em NVIS. Essa antena aqui é bastante comum nesse tipo de aplicação, antena AS2259, é assim que ela é chamada. Tá? Então são 4 fios, tá? Na verdade são 2 dipolos em V cruzados, né? Então são dipolos em V cruzados, e aqui tem um mastro vertical. Esse mastro vertical, ele também radia energia, tá? Ele pode radiar energia, então aqui é feita a alimentação das 4 antenas. Parece uma antena turnstile, né? Antena torniquete. Aquela antena torniquete, na verdade, eu tenho alimentação de 90 graus defasados entre cada dipolo. Aqui não é o caso. Essa antena aqui tem, e a antena turnstile tem, para cima, tem polarização circular. Essa daqui tem polarização linear, tá? Não é completamente horizontal, mas é sobretudo polarização horizontal, mas pode ter também alguma componente vertical, tá? Então essa antena, como eu disse, é bastante usada por militares. Aqui um outro tipo de antena mais conhecida, que é a antena de loop, né? Um quadro. Essa antena aqui também está em cima de um veículo militar e é utilizada para NVIS, tanto para transmissão quanto para recepção. Tá? Então aqui tem o diagrama de radiação dessa antena de loop
Então, no plano vertical, que é o mais relevante, então a direção de máxima radiação é para cima, como tem que ser, near vertical, né? Não é só para cima, porque ela também tem um pouco de sinais que vão para outras direções, né? Então ela faz como se fosse você jogasse água para cima, a água sobe, se espalha e atinge toda uma região. É justamente essa a ideia. Essa antena aqui, ela tem uma largura de banda relativamente larga, então esse diagrama está para 4 frequências, 2, 4, 6 e 8 MHz. Então é a mesma antena, tá? Tem conector especial aqui, que isso é, né, essa antena aqui é padronizada pela OTAN, etc. Não vou entrar em detalhes, mas são antenas bastante utilizadas para aplicações militares. E por fim, para terminar o nosso estudo sobre a ionosfera, vamos falar sobre a rotação de Faraday. Então, o que é a rotação de Faraday? Já apareceu aqui uma animação. É a rotação do plano de polarização de uma onda polarizada linearmente, não vale para onda com polarização exclusivamente circular, tá? E essa rotação se deve à interação entre a onda, os elétrons livres da ionosfera e o campo magnético terrestre. O nome é rotação de Faraday, porque foi o Michael Faraday que descobriu esse fenômeno, tá? Na metade do século XIX, não era estudando a ionosfera, mas era analisando a propagação de luz visível através de meios sobre os quais havia um campo magnético intenso. Tá? Então a interação entre a onda, os elétrons livres do meio e o campo magnético, no caso da ionosfera que é um plasma, então tem bastante interação, isso pode fazer com que a onda tenha uma certa polarização e ela vá mudando de polarização à medida que se propaga. Tá certo? Então aqui ó, entrou na ionosfera com uma polarização e ela pode ir rodando. Então a rotação de Faraday. Tá? Uma coisa relevante, né? Ou não sei se é relevante, mas é importante dizer que somente a componente do campo magnético terrestre na direção de propagação é relevante. Então, se não houvesse campo magnético terrestre, essa rotação de Faraday não aconteceria. Tá? A rotação de Faraday ela pode ser bastante importante porque ela pode causar descasamento de polarização na antena receptora, diminuindo o sinal recebido. Então, aqui ó, em preto, eu tenho uma antena ou a polarização vertical de uma antena receptora. E aqui em vermelho, eu tenho a polarização da antena recebida. Eu quero que essas polarizações estejam alinhadas para que eu receba o máximo de sinal. Só que a rotação de Faraday pode fazer com que a onda recebida chegue com uma polarização diferente da polarização da antena receptora. Pode acontecer esse ângulo psi aqui, ó. Nós também já estudamos isso quando falamos sobre polarização de onda, tá? E também nos análise de parâmetros principais das antenas, polarização, a gente falou sobre isso, tá? Fator de perda de polarização, etc. Então, a potência recebida por uma antena é um valor máximo de potência que seria recebido, caso houvesse alinhamento, vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo psi, que é o ângulo do desalinhamento de polarização. Como eu disse, se psi é igual a zero, está tudo perfeito, a potência recebida é máxima. Se o psi vá para 90 graus, a potência recebida, teoricamente, cairia a zero e eu cortaria minha comunicação. Na prática não acontece exatamente isso, né? Porque nunca é zero, mas é importante dizer que a rotação de Faraday, então, ela pode causar descasamento de polarização e diminuir o sinal recebido. Tá? Depende também da frequência, a gente vai falar sobre isso depois. Tá? Qual é a solução, então? Usar onda com polarização circular. Porque se eu tenho uma onda com polarização circular e eu rodo uma circunferência, posso rodar uma circunferência do ângulo que eu bem entender, vai continuar sendo a mesma polarização circular. Então, digamos que eu tenho uma sonda espacial ou um satélite de órbita baixa, por exemplo, radiando uma onda com polarização circular direita. Mesmo que atravesse a ionosfera, vai continuar sendo uma onda com polarização circular direita. Se eu tiver aqui o meu receptor com polarização circular direita, ele não vai ser afetado independentemente da rotação de Faraday. Então, a rotação de Faraday ela atinge ondas com polarização linear. E qual é o valor numérico dessa polarização? Bem, então aqui, de novo, né, mesma figura, praticamente sem animação, eu tenho o campo elétrico numa certa direção, é o que define
a polarização, atravessa uma certa distância ao longo da ionosfera, de qualquer meio plasma, na verdade, sujeito a um campo magnético, tá? E houve uma rotação de um ângulo θ no plano de polarização. Então a polarização aqui estava perfeitamente vertical, aqui tem uma certa inclinação no ângulo θ. Esse ângulo θ é dado pela equação que está aqui, não vou deduzir, tá? Pode ser deduzida a partir de análise de plasmas, né? Então θ dado em radianos é uma constante, 2,36 vezes 10 a menos 14, vezes o campo médio, o valor médio da indução magnética terrestre, em teslas, tá? É um valor médio aqui, um valor utilizado de referência. F é a frequência em gigahertz, então a gente já vê que o ângulo de rotação diminui, varia inversamente com o quadrado da frequência, então frequências muito elevadas não têm praticamente influência do ângulo de rotação. E tem aqui uma outra grandeza que é a TeC, tá? Ou CET também, é o conteúdo eletrônico total. O que é essa TeC? Tem a ver com a quantidade de elétrons na ionosfera, certo? Só que a TeC não é a densidade de elétrons, ela é dada em elétrons por metro quadrado e não em elétrons por metro cúbico, mas elas estão relacionadas, tá? A TeC, o conteúdo, desculpa, é o TeC, né? O conteúdo eletrônico total corresponde ao número total de elétrons integrados, uma integração mesmo, uma operação matemática, ou somados, entre dois pontos, ao longo de um tubo de seção transversal de 1 metro quadrado, no percurso da onda na ionosfera, Então imagine que aqui eu tenho um tubo, essa seção transversal aqui desse tubo é 1 metro quadrado, tá? Dentro desse tubo, como ele tem um comprimento L, eu tenho um certo número de elétrons. E é exatamente esse número de elétrons que corresponde a TeC, ou ao TeC, é o conteúdo eletrônico total. Então, matematicamente, o TeC é dado pela integral da densidade volumétrica de elétrons por metro cúbico, ao longo do percurso. Se a densidade volumétrica é constante, é simplesmente o produto da densidade volumétrica pela distância, certo? Então, o que significa isso? Significa dizer que quanto maior a distância que a onda atravessa na ionosfera, maior vai ser o TeC, maior vai ser o ângulo de rotação. Tá? Quanto mais intenso for o campo magnético da Terra, o que pode acontecer em épocas de tempestades magnéticas, então eu tenho variação do ângulo de rotação no tempo. E ainda a própria densidade volumétrica de elétrons também varia ao longo do tempo, o horário do dia, estação do ano, latitude e longitude. Então tem muitas variáveis aqui que são de fato variáveis, que mudam ao longo do tempo. Tá? Então muita coisa, aliás, me esqueci de dizer, muita coisa, a MUF que eu falei na aula anterior e a LUF, a máxima frequência utilizável e a mínima frequência utilizável, na verdade não é um valor fixo, são valores que vêm de estatística. Então a MUF é o valor máximo de frequência que eu posso utilizar, que funciona em pelo menos 50% dos dias do mês. A LUF é que funciona em pelo menos 90% dos dias do mês. Então é tudo dado em termos estatísticos, porque as propriedades da ionosfera variam muito com o tempo. Então, a partir dessa equação, eu fiz um gráfico, tá, que eu tenho da rotação de Faraday em radianos em função da frequência, tá, para 4 valores de TeC diferentes. Tá? 4 valores de TeC, então aqui em vermelho significa uma ionosfera bastante ionizada e aqui em verde uma ionosfera muito menos ionizada, e também depende do percurso. E nesse caso foi considerado uma indução magnética aqui, a indução magnética do campo magnético terrestre de 50 microtesla. Esse valor, e esse gráfico, na verdade, eu peguei de recomendações do IUT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Tá? Então, o que a gente observa é que frequências, por exemplo, acima de 10 GHz, a não ser que a densidade a TeC fosse elevadíssima, o TeC fosse elevadíssimo, eu teria alguma rotação de Faraday. Mas para valores pequenos aqui, para valores altos de frequência, desculpem, eu tenho uma rotação de Faraday bastante pequena. 0,01 radiano é desprezível na prática. 0,1 radiano, só para que 1 radiano corresponde a mais ou menos 57 graus. 0,1 radianos, mais ou menos 6 graus. Cosseno de 6 graus é muito próximo de 1.
Então a perda devido a descasamento, a desalinhamento de polarização aqui para 0,1 radiano também não é tão relevante assim, tá certo? Então, como eu disse, se eu não quero que os meus sinais sejam afetados pela rotação de Faraday, nesse caso eu tenho então que utilizar polarização circular. Muitos estudos da ionosfera são feitos a partir de sinais de VHF, centenas de megahertz, radiados por satélite, tá? Recebidos na Terra, e a partir do cálculo, da avaliação, da medição do ângulo de rotação, se consegue obter informações sobre conteúdo eletrônico da ionosfera, etc. Uma outra coisa também, como é que se faz a medida de uma ionosfera se eu quero saber qual é a frequência crítica de uma camada da ionosfera? Então existe um dispositivo chamado ionossonda. Ionossonda é basicamente um radar que emite uma onda eletromagnética para cima, pulsada, né, modulada por uma frequência, e dependendo do tempo que a onda leva para ir e voltar, eu consigo saber a altura da camada ionosférica. Posso variar a frequência. Se não voltar mais, é porque passou da frequência crítica. Então a ionossonda, ela lança sinais na vertical e a partir dali ela consegue fazer um mapa naquele instante de medição da ionosfera, a altura das camadas, tá? Frequência crítica e outros aparelhos de medida podem ser utilizados para determinar o conteúdo eletrônico da ionosfera. Bom, foge um pouco do escopo da disciplina, mas eu vou parar por aqui então. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula então.